esta crisis nos hace pensar a nosotros europeos y muchos alrededor del mundo que lo que se está pasando aquí en Brasil es de mayor importancia. Y usted tiene que tener la conciencia, la gran conciencia, de lo que se juega aquí en Brasil es algo que es importante más allá de Brasil. Por eso la gente mira el reto que se está jugando hoy en este país. Es importante porque Brasil es un gran país, una gran democracia, y que en este momento el mundo cuenta con Brasil. El mundo cuenta con Brasil porque vemos en todas partes, y aquí también, claro, el miedo, el odio. Esto es el más grande peligro para la democracia. Hay tres desequilibrios que son importantes hoy en el mundo de nosotros y que tienen una gran resonancia aquí. El primer desequilibrio es un desequilibrio geopolítico. No se puede olvidar que estamos en un momento que es tan importante como el cambio en el siglo XV y el siglo XVI. En este momento, el país que estuvo mandando, que estuvo el mayor actor de la vida internacional, Estados Unidos. Vida internacional, os Estados Unidos estão em queda. E outro país, grande civilização, que é a China, está subindo. Por isso, muitas das tensões do mundo aumentam, porque está em jogo quem será o primeiro país no mundo, quem vai mandar na ordem econômica, política, social, cultural neste novo mundo. E é claro, o que acontece é que os Estados Unidos não querem descer. E estão jogando muito duro. E o que parece ser a brincadeira de um homem, Donald Trump, é um jogo muito mais profundo. As coisas pós-Donald Trump não vão mudar. A política dos Estados Unidos começou antes de Trump e vai continuar depois de Trump. E é fazer as coisas para que a China não consiga ser nos próximos anos a primeira potência do mundo. E, claro, o combate é um combate total e que tem importância do ponto de vista militar, pelo risco de guerra, é um combate que tem importância do ponto de vista tecnológico, toda a questão das tarifas, a questão comercial tem como motor a ambição tecnológica chinesa que os Estados Unidos querem brecar. Diante disso, há uma tensão mundial mais importante do que nunca, porque os Estados Unidos e Trump não têm medo de atacar as instituições que criaram a ordem internacional pós-1945, que é uma ordem democrática e multilateral. É claro, as coisas não ocorreram como muitos tinham pensado. Após a queda do Muro de Berlim, nós pensávamos que era o fim da história e que a democracia liberal ganharia em toda parte. E isso foi uma bobagem. As coisas não foram assim, nem poderiam ser. Por isso estamos diante novamente do impasse da história. E os Estados Unidos e a administração Trump estão pensando que o caos é favorável aos Estados Unidos. Por isso atacam as regras, as instituições, criticam a COP21, criticam os tratados internacionais. Isso é o que manteve durante tantas décadas é ideológico. Estamos vendo no nosso mundo uma ideologia global
uma espécie de conservadorismo populista, uma espécie de suprematismo que pensam que há representantes, países mais representantes que outros, ou que podem mandar em outros, ou que há grupos sociais que podem mandar em outros, e que há cores de peles que são melhores do que outras. Esta situação é um fator que vai criando um perigo para o que pode ser um elemento de solidariedade entre pessoas e países. E o terceiro fator de desequilíbrio é o fato de que as desigualdades crescem em toda parte. Estamos vendo a diferença incrível que vai se estabelecendo entre elites e povos, países ricos e pobres. Isto é verdade entre os países e dentro de cada país. E nós vemos na Europa, entre o centro e a periferia. E é claro, a globalização liberal, ultraliberal, faz com que os ricos sejam cada dia mais ricos sem fazer nada e que os pobres vão pagando o preço desta globalização. E é preciso levar em consideração essa situação quando vemos o que está acontecendo aqui no Brasil. Porque o Brasil foi, nos últimos anos, um ator maior do jogo internacional. E isso é, em grande medida, devido à ação do presidente Lula, à ação de Celso Amorim, e a afirmação do Brasil como ator internacional mudou muitas coisas. Colocar os países emergentes juntos no grupo dos BRICS foi uma mudança importante. Não só a Europa e Estados Unidos eram o centro do jogo. O olhar das exigências do mundo foi mudando. E o segundo fator foi o fato de que o Brasil se comprometeu muito na busca da paz, da justiça e da democracia no mundo, abrindo-se para o Meio Oriente, para a África, Oriente Médio, África. Isso também mudou a percepção dos objetivos da sociedade internacional. E o terceiro elemento, tão importante, foi a busca da justiça social neste país. Cada um de vocês sabe muito melhor do que eu das paredes invisíveis que existiam e existem ainda neste país. E atacar estas paredes invisíveis para fazer com que o Brasil possa existir como nação e possa se reconciliar consigo mesmo, é, claro, um desafio de maior importância para que todos neste país possam ter a esperança de um futuro melhor. E esta também foi uma mudança da maior importância, graças ao presidente Lula. Eu me lembro da amizade e da solidariedade do presidente Chirac e do presidente Lula pelo reconhecimento do que o Brasil estava dando para o mundo em termos de estabilidade, de justiça e de ideias novas. Porque é preciso imaginação no mundo. Não se pode aceitar as coisas como elas existem, como elas estão, mas sempre tentar procurar uma situação melhor. Hoje, e este é o segundo ponto que eu quero tocar, hoje nós estamos num ponto de inflexão no Brasil. Um momento de inflexão que o Brasil escolhe o caminho da democracia e continua respeitando as regras da democracia e as exigências que satisfazem o que é mais importante para o povo, ou, do contrário, irá rumo à violência política com mais ódio
e mais medo, e essa é uma aventura que se conhece muito bem na América Latina e tantos outros países, uma aventura sem fim. E isso é ir para trás na história. Neste momento, devem entender que o combate travado aqui é compartilhado por nós europeus. A situação da democracia na Europa, o crescimento da democracia não liberal em países como Bulgária, Polônia, Hungria, é um desafio para a União Europeia. E a tentação sempre é a de polarizar, apontar com o dedo. Mas neste mundo do século XXI, a questão é melhor polarizar ou tentar procurar o diálogo, a possibilidade de compreender melhor o porquê. E por trás do porquê, o que nós vemos na Europa é o medo diante de problemas que não foram suficientemente tratados. O problema da migração, que vocês estão conhecendo agora com os venezuelanos entrando no Brasil, mais de 100 mil na parte norte, é um problema que nós estamos vivendo na Europa todos os dias. No ano de 2015, 1 milhão de pessoas vindo do Oriente Médio, da Síria, do Iêmen e de outros países. Nós precisamos responder. Não podemos responder somente com ideologia. Temos que dar respostas econômicas, sociais e democráticas. E nisso, o que está em jogo aqui no Brasil, no que diz respeito a esse desafio democrático, é da maior importância. Eu poderia dizer o mesmo em outras partes do mundo. Na Ásia, vemos crescer também a linha de separação entre a democracia e os regimes democráticos. E é muito surpreendente hoje que é possível dizer que muitas situações, os regimes autoritários pareceriam mais eficazes para controlar as situações. Por isso, o desafio da democracia é a capacidade de dar respostas concretas a estes problemas, conseguir avanços, progresso, mostrar para o povo que é possível, sim, avançar e compartilhar o crescimento da economia e do bem-estar social. O último ponto que eu quero tratar é, nesta crise da democracia, nós devemos entender que é uma crise das regras. Nós precisamos sair da desordem que existe na mente da maioria das pessoas. A crise da regra, nós precisamos vê-la clara. E ela se deve a que existem novas ideologias que são muito eficazes. O ultraliberalismo, que quer transmitir a sensação de que tudo vai se resolver eliminando todas as regras. O populismo conservador de um Trump, que pensa que com promessas, com palavras e dando satisfações para as elites e crescimento da economia, que o resto do mundo está pagando, diga-se de passagem, a favor dos Estados Unidos, que tudo irá bem? Pensar que tecnologicamente, essa ideia tecnológica, de que a tecnologia vai resolver tudo? Não, nós estamos num mundo no qual a política é mais importante do que nunca.
na história humana. Nos anos 80, 90, 2000, a ideia era que a economia ia resolver tudo, né, o economicismo, mas a vontade política, a capacidade de reconciliar energias e dar uma visão de futuro, isso é o mais importante. E é claro, não devemos esquecer outra ideologia que é muito forte, que é a das redes sociais, que fazem com que estejamos num mundo da pós-verdade. Pode-se dizer todo tipo de bobagem. E as pessoas acreditam em tudo. Por quê? Uma ideia vai rejeitando a outra. E assim, por isso nós devemos levar em consideração as lições da história, para que não se repitam as estupidezes dos tempos de antes. Neste mundo, nós vemos que as regras sofreram muito. O primeiro golpe às regras foi o desacato das regras por uma visão tecnológica das regras. Aplicam-se as regras e pronto. Nossos amigos alemães pensaram que tudo na Europa iria muito bem com austeridade para todos. E vocês já viram como os gregos pagaram muito caro por essa visão. Esta regra da ortodoxia não é suficiente, porque por trás da regra precisamos pensar que há pessoas que têm fome, que têm problemas, e não pode se satisfazer isso apenas com uma visão fria das regras. O segundo problema das regras é a proliferação. As regras burocráticas, as regras que vão proliferando. E elas não podem ser compreendidas, tantas regras. Os povos precisam de 2 ou 3 objetivos claros, e as regras devem seguir estes objetivos para que o caminho seja bem compreendido e para que os avanços possam ser medidos pelo caminho. E a terceira crise da regra é a crise de legitimidade da regra. Nós estamos vendo que no combate entre os regimes autoritários e os regimes democráticos, a capacidade de convencimento destes regimes autoritários hoje aparece em muitos países como sendo maior. Quando observamos o que acontece num país como as Filipinas, onde pode-se dizer tudo sem limite, onde a vida humana não tem importância, e sim a ideologia, que é quem manda. Isso é um grande perigo. Por isso, o respeito, a definição de uma regra humana deve estar no centro do respeito à democracia. E termino com uma convicção minha. E vocês têm tudo na sua própria história, que nós, franceses e brasileiros, compartilhamos muito fortemente. Porque durante mais de 5 séculos, a França esteve olhando para o Brasil. Quando os protestantes chegaram aqui no Brasil e compartilharam a esperança deste país, e também com a Revolução Francesa e com o positivismo de Auguste Comte. Celso lembrava ontem dos 3 elementos da bandeira do Brasil, ordem e progresso, mas o amor deveria ser incluído, né? E a regra deve ter um princípio. E é o amor, a solidariedade, o fato de compartilhar uma história comum, mas também a vida comum democrática, ela precisa de uma base. E a base é a ordem. A ordem é a regra compartilhada a serviço de todos. E também é necessário um objetivo.
uma finalidade. Esse é o progresso e a capacidade de colocar novamente a história em movimento, colocando a política a serviço do povo. Isso é o que pode dar novamente uma forte esperança para o Brasil. E por isso, eu sou muito otimista quando eu olho para o Brasil e o futuro do Brasil, de que o Brasil vai poder se levantar de novo com essa esperança. Vocês já tiveram nos últimos anos, na missão do presidente Lula, de mudar as coisas neste país, mas de mudar com todos. E ele deu uma lição que é importante para cada um de nós. Nós podemos pensar que esta é a solução, ou pode se contestar, mas é importante para todos. E é importante para que o Brasil continue sendo o Brasil. E o que nós precisamos como europeus e como cidadãos do mundo. Por isso, obrigado por trabalharem por um futuro que nós possamos compartilhar todos, uns com os outros, uma nova esperança neste país e uma nova esperança compartilhada com o resto do mundo e com a Europa. Muito obrigada.